No vídeo de hoje vamos falar sobre jejum intermitente. O que é essa estratégia alimentar utilizada por vários famosos por aí, como Cameron Diaz, Débora Seco, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez e Dua Lipa, funciona mesmo? Será que essa dieta consegue nos ajudar a perder peso e melhorar a nossa saúde do coração, a nossa glicose sanguínea? Será que funciona mesmo? Será que o jejum intermitente traz risco para a nossa saúde? E finalmente, como é que faz o jejum intermitente? Venha descobrir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Flávio Macedo, sou médico e aqui no meu canal trago vários conteúdos aqui envolvendo a saúde. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no meu canal e ativa as notificações para acompanhar e não perder nenhum tipo de conteúdo novo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o jejum intermitente. Bem, vamos começar primeiramente falando sobre o que é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ao contrário do que muitos pensam, ele não é uma dieta, ele é uma estratégia de alimentação, em que consiste em você ficar um bom tempo de jejum e um outro tempo você passa se alimentando. Esse tempo que você passa se alimentando é o que chamamos de janela de alimentação. O jejum, pessoal, é um hábito que é feito aí por vários e vários séculos, já foi descrito lá na Grécia Antiga e ele é muito utilizado para fins religiosos. O grande exemplo é o Ramadã. Não sei se vocês conhecem, mas o Ramadã ele é o 9º mês do calendário lunar islâmico. Ele é feito pelas pessoas da religião islâmica e aí eles jejuam desde o nascer até o pôr do sol e depois do pôr do sol que eles passam a comer. Já o jejum utilizado aí na área da saúde foi descrito apenas lá para os anos 1800. E desde então ele vem aí atraindo interesses de estudiosos, de profissionais da saúde, devido aos seus benefícios em relação à perda de peso, à melhora da saúde, à redução do risco de doenças. Bem, pessoal, e agora que você já sabe o que é o jejum intermitente, vamos entender os tipos de jejum intermitente. E nos tipos mais famosos é o 16/8, em que você passa 16 horas de jejum e as outras 8 horas você passa se alimentando. Vamos citar aqui um exemplo. Você realizou sua última refeição lá para as 6 horas da noite. A sua próxima refeição, seu desjejum, só vai ser lá para 10 horas da manhã. E aí você tem essa janela de alimentação das 10 horas da manhã até as 6 da noite. Mas você pode escolher a hora que você bem entender. Você pode começar sua janela de alimentação lá para as 12 horas e só terminá-la lá para as 8 horas da noite. Seguindo agora com os outros tipos de jejum intermitente, nós podemos também fazer o 20/4, em que você passa 20 horas de jejum e apenas 4 horas se alimentando, tá bom? Essa é bem conhecida aí como a dieta do guerreiro. Seguindo agora também para um tipo bem famoso, aí utilizado por vários famosos, o jejum de 5/2, em que você passa 2 dias se alimentando bem pouco, pouquíssimas calorias. Você se alimenta de no máximo 500 ou até 600 calorias, no máximo, tá certo? E aí você faz isso por 2 dias e os outros 5 dias da semana você passa se alimentando aí normalmente, tá bom? O outro tipo aqui também de jejum intermitente é você fazer o jejum em dias alternados, em que para cada 2 ou 3 dias de uma alimentação normal, tá certo? Você faz um dia de jejum. Tá bom? Bem, vamos agora para a parte boa, né? Quais são os benefícios do jejum intermitente? Eu vou colocar aqui na tela uns estudos que mostraram que o jejum intermitente ele tem benefícios na redução do nosso peso corporal. Isso pode ser excelente para pessoas que querem tratar obesidade ou então sobrepeso. E sabe o que é interessante também? É que não houve uma diferença significativa entre a perda de peso de pessoas que fazem jejum intermitente e aquelas que fazem aquela restrição calórica diária, que é aquela dieta habitual. Outro ponto também bacana que esse estudo daqui mostrou foi que também não ocorreu diferença em relação à perda de massa muscular entre o jejum intermitente e a restrição calórica habitual. O que muitos por aí têm medo é que se for fazer jejum intermitente vai perder muita massa muscular. E esse estudo aí mostrou que não é verdade, que não houve diferença entre o jejum intermitente e a restrição calórica habitual. Um outro benefício aqui também muito importante do jejum intermitente é que ele pode controlar a nossa glicose do sangue. Ele também pode melhorar a nossa saúde cardiovascular e melhorar também a nossa saúde geral. Isso provavelmente se deve por conta da redução do peso corporal e também por conta do melhor controle da nossa saúde metabólica.
Uma outra coisa bacana também em relação ao jejum intermitente é que ele pode também aumentar a nossa longevidade. Porém, pessoal, o jejum intermitente ele não só tem benefícios, ele também possui algumas desvantagens, tá certo? E a grande desvantagem aqui do jejum intermitente é a fome. Muitas pessoas não conseguem fazer o jejum intermitente porque sentem muita fome, não aguentam fazer muito tempo de jejum. Eu, por exemplo, eu não faço jejum intermitente, prefiro uma restrição calórica habitual, porque eu fico com muita fome quando faço jejum, tá certo? Aí eu prefiro fazer a dieta habitual. Um outro problema que também pode surgir com o jejum seriam a irritabilidade, dores de cabeça. Algumas pessoas podem acabar tendo hipoglicemia, que é uma queda abrupta dos níveis de glicose. E muitas pessoas também, devido a isso, não conseguem manter o jejum intermitente aí por um longo período de tempo. E aí, se elas param de fazer o jejum, elas vão reganhar o peso, desenvolvendo aquele famoso efeito sanfona. O outro problema também aqui que eu vejo muitas pessoas relatarem é a alimentação excessiva, então uma compulsão alimentar logo após terminar o período de jejum. E aí a pessoa consome muitas calorias durante a janela de alimentação e aí o período de jejum que ela fez não adiantou de praticamente nada. Uma coisa também que é muito importante vocês terem noção é evite de fazer jejum intermitente se você for gestante, idoso, diabético ou então se você tiver algum problema psicológico relacionado à alimentação, como é o caso da compulsão alimentar. Bem, vamos entrar agora nas perguntas frequentes relacionadas ao jejum intermitente. E uma das perguntas que eu mais recebo é se pode beber durante o período de jejum. Você pode sim beber, contando que essa bebida ela não possua calorias, tá certo? Então você pode beber água, você pode beber café, você pode beber chá sem açúcar, tá certo? Você deve evitar, na verdade, consumir sucos, tá bom? Evitar consumir refrigerante e, claro, evite de consumir álcool. O álcool não deve ser consumido em hipótese nenhuma durante o período de jejum, tá bom? Uma outra pergunta aqui que é bastante frequente é o que se deve comer durante o período de alimentação. E um erro aqui que eu vejo muitas pessoas cometerem é que elas acabam consumindo o que querem durante esse período. Elas consomem calorias em excesso, achando que está liberado comer o que quiser. E isso não é verdade, pessoal. Pense bem, para você emagrecer, você precisa estar em déficit calórico. Então, se você acaba consumindo calorias em excesso nessa janela de alimentação, você acaba ficando em superávit. E aí você não emagrece, pelo contrário, você pode até engordar. E aí essa estratégia de jejum intermitente acaba servindo para nada, tá bom? Então é muito importante você saber o que você come durante a janela de alimentação. Por isso, dê preferência para gorduras saudáveis, que são o azeite, o abacate, as nozes, as castanhas. Dê preferência também para carboidratos complexos, que são aqueles carboidratos ricos em fibra. E dê preferência também para as proteínas magras, que são aquelas proteínas que possuem menos gordura, como é o caso das aves sem pele e dos peixes. No final das contas, pessoal, o que importa aqui é a quantidade de calorias que você consome ao longo do dia. Não importa se você estiver em jejum intermitente ou se você estiver em restrição calórica habitual. Se você estiver em déficit calórico, você vai emagrecer. Já se você estiver em superávit calórico, você vai engordar. E outro ponto aqui muitíssimo importante é que se você está querendo perder peso, a estratégia que você deve seguir deve ser aquela que você mais se sinta bem fazendo. Então, se você não se sente bem fazendo jejum intermitente porque você tem muita fome, você pode seguir aquela restrição calórica habitual, aquela dieta habitual sem problema. O importante é que você se sinta bem fazendo e você faça esse tipo de estratégia no longo prazo, porque o emagrecimento e seus resultados, eles dependem mais da consistência e do longo prazo, tá certo? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais conteúdos feito esse. Desejo a todos vocês um forte abraço.